as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, Madalena, tudo bem? Já sabe que nos pode ouvir e ver nas redes sociais, sempre em radioava.global. Então, Madalena, vamos falar de vistos gold. Exatamente, vamos falar de vistos gold, que é um tema que tem dado alguma celeuma, tem dado alguma polémica e agora... Já deu algumas condenações. Aliás, já deu muitas condenações. E porquê? Porque naquela lógica do facilitismo, não é? Porque para se conseguir o visto de entrada, permanência em Portugal, a que chamamos visto gold... Mas mais importante que isso, não é só a entrada em Portugal, é um passaporte para a União Europeia. Porque pronto, ter a nacionalidade... mas ok, mas esse é o outro reflexo, esse é o reflexo. Mas vamos ver. Quando é apresentado um pedido de visto gold para podermos entrar em Portugal. Sim, é claro que passar a ser residente em Portugal. É claro que a circunstância de estar na União Europeia permite depois a livre circulação. Umas outras viagens, vamos dizer assim. Ora bem, estes vistos, ou esta forma especial, vamos dizer assim, de se conceder autorização, eu atrevo-me a dizer que... Da residência, autorização da residência. De residência, claro. Eu atrevo-me a dizer que o legislador foi muitíssimo bem intencionado, na medida em que procurou atrair investimento, não é? Procurou atrair investimento. Já agora podemos datar isso. Isso é outra vez de um governo, um governo do PSD, com o CDS, e salvo erro a omissão é de Paulo Portas, o pai dessa criança. Eu não sei se o Paulo Portas é o pai desta criança, mas sei que esta criança, uma vez implementada, como dizias há bocadinho a brincar, deu aso a muita confusão. E deu aso a muita confusão porquê? Porque há um conjunto de requisitos que eles foram agora recentemente alterados, razão pela qual trouxe este tema agora... Vão ser alterados, entrou em vigor em 22, não é? Sim. Foi alterada a legislação agora, mas as alterações terão apenas... início de vigência no início do próximo ano. Ou seja, podemos aproveitar até 31 de dezembro para continuar a pedir vistos gold nas condições anteriores. Olha, e atrevo-me a dizer que um dos atrativos poderá ser os vistos gold tinham diferentes pressupostos de atribuição, mas a verdade é que o principal, aquele que foi mais usado, foi a aquisição de imóveis. Pronto. Havia uma outra possibilidade que tinha a ver com a criação de emprego, não é? Outra possibilidade ainda com o investimento em empresas que já laborassem, mas a verdade é que, feita uma análise sobre o conjunto dos pedidos que foi feito até agora, 99,9%. A maior parte deles teve a ver com a compra de imóveis. De luxo. Pois, de luxo, já que então tínhamos que começar pelos 500 mil euros, não era? Exatamente. Como mínimo. Ora bem, não só os valores mínimos foram alterados, isto é, para se conseguir um visto gold passa a ser necessário investir mais, portanto, valores mais elevados. Alguns duplicam e outros triplicam. E depois há uma outra questão muito curiosa, e que oxalá quem queira vir para Portugal seja bastante receptivo a essa alteração, e que é o dispersar do investimento. Em vez de ser no litoral rico, vamos dizer assim, é o litoral pão, é no interior. Ou seja, em vez de estarmos a centrar, por acaso não tenho esses dados, mas acredito que a maior parte seja zona da Grande Lisboa, zona do Grande Porto, Lisboa, Cascais, é Algarve. Sim, e o Algarve também. Portanto, diversificar e desenvolver o interior. Eu vou apenas referir que, quanto a transferências de capitais, portanto, depósitos bancários, vai passar a ser
de 1 milhão para 1.500.000, o mínimo. Depois temos a transferência para atividades de investigação em entidades públicas ou privadas, que passa de 350 para 500.000 euros. E temos também depois a alteração bastante interessante sobre o montante destinado à constituição de sociedades em território nacional. Impunha-se a criação de emprego com um mínimo de 5 postos de trabalho permanente, e aí passa também de 350 para 500. Bom, quanto aos locais, vamos dizer assim, onde os imóveis podem ser adquiridos, cá em Lisboa, a partir da alteração, temos que ter regiões autónomas dos Açores e Madeira em mente, e temos que ter os territórios do interior. Sendo que os territórios do interior vêm definidos aqui num elenco. Mas eu penso que há uma pequena faixa do litoral que ainda está abrangida, que é o litoral alentejano. Não, eu ia dizer assim, quando eu começar aqui a enunciar algumas terras, quem nos ouve vai dizer, mas como é que isto não é litoral? De facto, estás a falar e bem, o litoral alentejano, Alcácer, Grândola, Odmira, Santiago. Provavelmente isto não terá, enfim, a seleção destes concelhos não será propriamente inocente, porque há toda aquela zona da Comporta, não é? Sim. Pronto, sim. A Comporta é um polo ali de investimento. A Comporta é do Concelho Grande. Exatamente, portanto, temos ali um polo de investimento, aliás, onde existem infraestruturas, exato. Mas esse também é capaz de também tem a ver, não ouvi, mas é capaz de estar ligado com as tais NUTS, que é os núcleos que o governo define como prioridades ou não prioridades, e o que eu passei assim rapidamente também tem a ver um bocado com isso, não é? Porque também, embora haja ali a Comporta, não é? Mas o Concelho de Grândola, Santiago, nem sequer tem assim muito litoral, é mais interior que litoral, por isso também não me choca assim muito. Mas ali, eu atrevo-me a dizer que a Comporta ali é de facto um polo muito atrativo. Mas também no mínimo começa a ser 1 milhão, salvo erro, não é? 1 milhão é um valor atrativo, não é? É uma quantia jeitosa. Dizíamos há bocadinho que estas alterações que são agora são recentes em termos do diploma. Portanto, o diploma é de fevereiro, foi publicado em fevereiro, mas só vai entrar em vigor a 1 de janeiro. Portanto, como eu comentava, podemos continuar a requerer aqui os vistos gold para os imóveis de Lisboa, Porto, Cascais e Oeiras, que não será por acaso que continuam em destaque. Exato. E quem tiver uma casa para vender é aproveitar agora. Bom, isso também leva como vimos, à especulação imobiliária, não é? Sim. Aliás, o ano 2021. E mesmo 2020. Muitas das imobiliárias, enfim, mais conhecidas, daquelas imobiliárias mais comuns, a Remax, a Century 21, atingiram este ano volumes de negócio nunca antes atingido. Mas isso também não tem só a ver com os vistos. Não tem só a ver com isso. Também tem muito a ver com a pandemia e com a fuga que as pessoas fizeram de Lisboa de 2019, desde que começou a pandemia. 2020 houve muita fuga da cidade para as periferias das cidades. Sim, as pessoas vão procurar onde está a rádio, espaços. Não é o exemplo, o espaço onde estamos, na Malveira, não é? Para o mundo, estamos na Malveira para o mundo, mas aqui o Concelho de Mafra foi um dos concelhos que sofreu essa pressão. Agora praticamente os preços dispararam, à volta dos 10, 12, às vezes mais, por cento, e é difícil agora arranjar casa aqui e agora já se notou outra vez o arranque da construção, que estava um bocado parado. Sim. É interessante que estas dinâmicas do imobiliário têm também muito a ver com isso. As pessoas, como não queriam estar fechadas dentro de casa, não é? Procuraram espaços onde houvesse alguma margem para circular na natureza. Muitas
muitas pessoas trocaram os não apartamentos. houvesse muito convívio. Sim. Que os prédios de apartamentos, o problema que têm é precisamente isso, não é? Um espaço limitado e fechado. Claro, onde as pessoas ou são obrigadas, mesmo que não queiram, são obrigadas a conviver, não? Pois, mas, ou seja, pelo menos são obrigadas a circular, não é? São obrigadas a circular. Ora bem, então, sobre este tema dos vistos gold, eu gostava apenas de referir um item que eu não referi e que tem a ver com uma outra possibilidade. Portanto, existem 4 grandes campos de aplicação: a questão das transferências de capitais, a questão das aquisições dos imóveis, a questão dos investimentos em empresas, mas também podemos aqui... a criação de empresas. Exatamente, mas também podemos aqui obter um visto desta natureza comprando unidades em fundos de investimento de capitais de risco, ok? Portanto, quem tiver... Aliás, não é por acaso que muitas pessoas que vivem do negócio das bitcoins estão instaladas em Portugal. Aliás, ainda não tive a oportunidade de explorar muito bem esse tema das bitcoins, devemos de explorar isso um dia destes, mas foi-me referido que, em termos de regulamentação, esse mercado em Portugal está praticamente virgem. Ou seja, só em Portugal, não é só em Portugal. Ou seja, não, em alguns lados já há alguma orientação, mas aqui penso que está completamente virgem, portanto, as pessoas que negociam Bitcoin estão no céu. Pois, e mas é que a China que já quer ou já proibiu mesmo todas as transações em Bitcoins. Porque há uma fuga, começa a haver uma fuga de capitais para os bitcoins. Claro, e começa a haver muito mercado negro ali. Não? E depois, se nós formos pensar bem no que são os bitcoins, enfim, não vamos pensar. Não se podem destruir. Vamos deixar aí para uma próxima... Como dizia o Elon Musk, enquanto o papel, a nota, as moedas podem destruir, o Bitcoin não se pode, não se pode destruir. Exatamente, porque ele é virtual. Ora bem, Manuel, e chegamos mais ao uma fim. Vez, não é? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim, vamos terminar. Aos nossos ouvintes, vamos recordar apenas que estamos em todas as plataformas digitais, estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, com os nossos videocasts. Por favor, contactem-nos, coloquem questões, sugiram-nos temas sobre os quais gostassem que nós falássemos, que abordássemos, que dessemos, enfim, alguma contribuição para o esclarecimento. E nós prometemos, na próxima sexta-feira, temos outra vez aqui o Exatamente, cá estaremos. Obrigada, Manuel. Obrigado, Madalena.